Fala galera, tudo beleza? Vamos aí para o primeiro vídeo da Semana da Salvação. Eu sou o professor Marcelo, mas a galera dessas internet me conhece mais como Marcelão da Química. E nesse vídeo você vai ver o bate-papo que eu tive com o Leonardo Vicari. Antes da gente ir para o bate-papo, o Leonardo Vicari é um jovem de 23 anos que tem uma história riquíssima. Aos 12 anos, o Léo alugava DVDs. Aos 14, era empacotador de supermercado. Aos 17, era entregador de jornal. Passou pelo curso de Educação Física, mas viu que não era a vibe dele e resolveu apostar no sonho para medicina e hoje ele está no primeiro ano da graduação. O Leonardo, ele, além desses perrengues que ele passou de ter que trabalhar e estudar, ele vai compartilhar nesse bate-papo o que? As estratégias que ele desenvolveu, um pouco da mentalidade, ele dá dicas pra gente, tentando fazer com que você que está em casa consiga entender o que deu certo e o que deu errado. E ele conseguiu uma bolsa de 100% pelo ProUni e hoje ele está lá no Sul fazendo a graduação dele, tá? Além disso, ele desenvolve um trabalho muito interessante no YouTube e no Instagram. E nesse exato momento você está vendo as redes sociais dele. Se você puder, dá um print, joga aí para o seu editor de fotos ou deixa armazenado no celular e depois que esse bate-papo terminar, vai lá, procura as redes sociais dele porque a gente tem certeza que o trabalho que ele faz vai ajudar bastante vocês, tá? Então fiquem agora com o bate-papo que eu tive com ele. Bom, galera, então estamos aqui com o Leonardo. Vocês já tiveram aí uma breve apresentação aí logo no início do vídeo. E Leonardo, tudo beleza? Muito obrigado por estar aí com a gente. É um prazer estar recebendo você aí na área. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, Marcelo? É um prazer estar aqui junto com vocês, ajudando aí esse projeto que visa ajudar alunos, né, a passar no Enem 2019. Meu nome, então, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Vicari, eu sou acadêmico de medicina, já fui entregador de jornal, já fui empacotador de supermercado, já fui garçom. Vocês imaginarem, eu já fiz, sou filho de empregada doméstica, mas mesmo assim eu consegui passar na faculdade de medicina. E além disso, eu também tenho um canal no YouTube onde eu viso motivar a galera aí que quer vencer na vida honestamente por meio dos estudos. Pô, que massa, Léo. Léo, a gente fica muito surpreso aí quando você conta todos esses perrengues que você passou aí para poder conseguir alcançar os resultados e a gente, pelo que a gente já contou aí do seu histórico, você começou a trabalhar muito cedo. Por que, Léo? Por que você precisou trabalhar aí desde cedo? Como é que foi isso? Então, Marcela, a minha primeira atividade aí, visando uma renda, né, foi com 12 anos, eu alugava a DVD do Paraguai numa caixinha de tênis, e eu sempre gosto de contar essa situação, né, por todas as situações que eu passei, pois essas situações que eu passei fazem ser quem eu sou hoje, ok? Então, eu comecei a trabalhar com 12 anos, eu venho de uma família muito humilde, né, uma família muito pobre, com poucos recursos, e eu tive que começar desde pequeno ali, fazer alguma renda, né, para poder contribuir em casa. Pô, que massa, Léo. E você, no caso, precisou trabalhar e estudar. E como é que foi esse período da sua vida que você, claro, ainda não tinha ingressado na faculdade de medicina, né, no curso? Como é que foi essa época de estar estudando no ensino médio? Como que foi a sua experiência? Porque a gente sempre fica pensando na galera que está nos acompanhando o seguinte: muitos alunos que estão vendo esse vídeo, Léo, são alunos que estudam em escola pública ou então estudam em escola particular, ou no caso, são alunos que já terminaram o ensino médio e aí no caso já estão um pouco mais velhos e só agora estão conseguindo estudar. Como que foi essa época da sua vida? O ensino médio foi em escola pública, particular? Você precisou trabalhar durante esse tempo? Como que era para conciliar? O seu ensino médio foi bom, foi ruim? Como que foi essa época da sua vida? Então, Marcelo, com 14 anos eu saio de casa, né? Como eu comentei, eu venho de uma família muito humilde, então com 14 anos eu tive que sair de casa, né? Começar a trabalhar, não porque eu gostava, mas por sobrevivência, porque eu tinha que pagar a conta. Então, desde os 14 anos eu moro sozinho, pago minhas contas, não tenho ajuda dos meus pais. Então, meu ensino médio, né? Eu saio de casa com 14 anos, eu entro no ensino médio com 14 anos. Eu ia na aula apenas para dormir, Marcelo. Eu não ia para estudar, eu ia só para dormir. Eu saio do ensino médio semi-analfabeto, eu não sabia conjugar um verbo, eu não sabia fazer contas de matemática básica,
enfim, eu tinha muita dificuldade, né? O meu ensino médio ele foi 100% escola pública, nunca estudei em escola particular, então eu saio com várias lacunas, principalmente em química, física, na parte de exatas, e sempre trabalhei. Hoje eu estou na faculdade de medicina, continuo trabalhando porque eu tenho que pagar minhas contas. Então, na época, eu estudava de manhã no ensino médio, uma escola pública, e de tarde eu trabalhava numa fruteira, né, empacotador de supermercado. Eu carregava saco de batata de 50 quilos nas costas e trabalhava da 1h30 até as 8 horas da noite. Chegava em casa, acordava no outro dia às 6 para ir na aula. E o mais triste, né, disso, Marcelo, que isso é 70% da população dos estudantes hoje de ensino médio, de escola pública, vivem a mesma realidade que a minha, entendeu? São poucos que têm o privilégio de só estudar. Cara, é complicado. Eu também passei por essa fase, né? Eu sempre conto um pouco da minha história pra galera que acompanha a gente aí na internet, né? A galera tá um pouco até meio careca de saber um pouco da minha história e eu passei por isso, de trabalhar e também estava fazendo o ensino médio. E eu lembro, Léo, que nessa minha época de adolescência, eu passava muitos perrengues na escola pública, problema de falta de professor, mas eu era bem desanimado assim, eu não tinha muita ideia do que eu queria fazer na minha vida nessa época. E aí eu pergunto para você, Léo, você comentou aí nesse nosso bate-papo que na época você só ia lá para dormir e tal. Quando que foi que você teve esse estalo assim, tipo, pô, eu quero ser médico? Como que rolou? E além disso, se você pensou logo, eu quero ser médico, você já pensou em fazer alguma coisa da sua vida além da medicina? Então, Marcelo, como eu comentei ali com vocês, eu venho de uma família muito humilde. Então, meu pai e minha mãe não estudaram, não fizeram faculdade, né? Então, eu nunca tive, não tem médico, não tem nenhum médico na minha família, né? Eu vou ser o primeiro médico aí da minha família. Então, assim, eu nunca tive uma referência, né, de médico que fosse negro, que viesse de uma origem muito humilde. Eu nunca tive essa referência, né? Então, eu nunca pensei em medicina. A medicina era algo muito distante para mim. Era algo que não estava próximo de mim. Então, eu saio do ensino médio ali, semi-analfabeto, sem saber ler, sem saber escrever direito, e entro na faculdade de Educação Física, né? Porém, a faculdade de Educação Física, eu escolhi ela pelas minhas limitações. Eu pensei, eu vou conseguir pagar para poder trabalhar de noite, meus pais não têm dinheiro, logo eu vou fazer Educação Física. Só que assim, Marcelo, quando tu faz algo que não é o teu real propósito, não é a tua meta de vida, no longo prazo, vem um negócio chamado frustração. Então, a frustração, né, ela vai, tu não vai ter o real tesão, tu tem que tomar decisões na tua vida pelas tuas possibilidades. E foi o que eu fiz. Aí eu tranco a faculdade de Educação Física. Ô, Léo, desculpa te interromper. Você chegou a cursar Educação Física durante quanto tempo? Eu cursei Educação Física durante 1 ano e meio. Aí eu tranco a faculdade de Educação Física, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, tá? Foi algo muito, muito importante. Eu tranco a faculdade de Medicina e aí eu decido, não, a minha missão de vida é como médico. Eu vou ser médico. E aí começo toda a jornada aí, estudar aí para passar em Medicina. Vem cá, ô Léo, você tocou agora num ponto que é interessante, que é essa questão de que você acabou entrando para um outro curso, viu que não era muito a sua vibe, e eu vejo, Léo, e provavelmente você também já deve ter reparado, que nos grupos de medicina, né, de medibulandos, sempre tem um ou outro aluno que comenta assim, poxa, eu tô querendo fazer medicina, mas eu tô querendo fazer, eu vou fazer, por exemplo, vamos citar educação física, já que foi seu caso. Eu vou fazer educação física e por fora vou tentando. Inclusive, eu tô contando essa história para você, mas eu já perdi a conta da quantidade de pessoas que falavam assim, olha, eu quero fazer medicina, mas colocava como segunda opção odonto. E aí, a pessoa não passa para medicina, mas passa para odonto e tem, não todas, né? Aí a gente não pode falar que é todas, mas muitas pessoas acabam trancando o odonto e voltando para os cursinhos para tentar novamente medicina.
E eu acredito que deve ter uma galera que está nos acompanhando que talvez tenha ou está cursando um curso que não é o sonho, né, e quer fazer medicina, ou então trancou e tal. E eu queria muito saber de você, Léo, se você conhece pessoas que passaram por isso, além de você, claro, você passou por isso. Se você tem uma palavra para essa galera que está fazendo um outro curso só para cumprir tabela, ou então só por uma convenção social, daquela tipo assim, enquanto eu não passo eu vou fazendo aqui e tal. Eu queria muito que você desse um recado para essa galera. Então, Marcelo, eu recebo muito esse tipo de mensagem lá no meu canal no YouTube, e o que eu sempre falo para o pessoal, e vou falar aqui para vocês também, que faz talvez odonto, faz biologia, faz qualquer outro curso, mas eu tenho o objetivo de passar em medicina. Não existe segunda opção. Quando eu fiz o SISU, o ProUni não tinha segunda opção, era só medicina. Medicina, primeira opção, medicina, segunda opção. Era somente medicina, não existe segunda opção, entendeu? Então eu não recomendo que tu faça enfermagem, faça a biologia primeiro, faça odonto primeiro e depois medicina. Isso aí não existe, tá? O que existe, se tu se vê médico, se tu se enxerga médico no futuro, e isso é o teu real propósito, foca na medicina. Tem cursinho online, tem muito material gratuito no YouTube, tem muita coisa que tu pode fazer que vai fazer tu passar em medicina. Não precisa fazer um curso presencial de R$2.000, preparatório para medicina, tem cursinho online muito mais barato. Eu passei na faculdade de medicina sem entrar numa sala de aula de cursinho presencial, foi 100% online, tá? E, então, assim, a palavra que eu dou para eles, Marcelo, não existe segunda opção. Se tu quer medicina, faça medicina. Porque se tu fizer outro curso, tu vai ser um profissional frustrado. Por quê? Porque tu queria medicina. Se tu fizer outro curso, tu vai ser um profissional frustrado. Então, galera, entra de cabeça na medicina. No poker, né? Diz o all-in, né? Tu aposta tudo. Foi o que eu fiz. Eu apostei tudo na medicina e hoje estou muito feliz porque eu atingi a minha meta. E quando bate, porque assim, medicina é algo distante, tá? O pessoal sabe, são mensalidades absurdas, 10 mil, né? Eu estudo numa faculdade privada, com bolsa 100%, meus colegas pagam 10 mil, então para mim era algo muito distante. Mas tem federal, tem ProUni, só se dedicar, só se empenhar, ter disciplina, ter um planejamento, estudar com afinco que vocês vão conseguir, tá? Não precisa ser rico, não precisa ser filho de empresário. Eu sou filho de empregada doméstica e estou na faculdade de medicina com bolsa 100%. Pô, que massa, Léo. É muito bom a gente ouvir, né, de quem passou pelo caminho das pedras que é possível, né? A gente vê que tem muita gente que ainda fica preso nessa questão assim, eu não vou fazer medicina porque, tipo assim, meu pai, minha mãe não tem dinheiro para me ajudar, eu vim da escola pública. E a gente vê que você, desde cedo, sempre trabalhou para poder ter as suas paradas, e você estudou em escola pública e acabou não tendo um bom ensino médio, mas correu atrás e reverteu todo esse quadro. E tem uma coisa que as pessoas perguntam muito, que é assim, cara, a questão de se manter dentro da universidade. E a gente sabe que você trabalha e ainda está fazendo medicina. Então você tem essa coisa de trabalhar para poder conseguir estudar. E você, como já falou, né, está fazendo o ProUni. Tá fazendo o ProUni não, na verdade você está estudando pelo ProUni, né? Eu falei errado. Então assim, Léo, como que é a vida de um estudante de medicina que trabalha? Como que é? Conta pra gente quais são os seus perrengues, como que você faz para dar conta de tudo isso. É muito difícil, tá? Se eu falar que é fácil, eu vou estar mentindo. Hoje a gente vive aí numa geração mimimi, uma geração Nutella, que tem tudo fácil, que tem todas as coisas nas mãos, que não aguenta o que é difícil. Então, o difícil é gostoso, o difícil que vai engrandecer o homem, tudo que é difícil é bom, tá? A vida começa quando a zona de conforto acaba. Então eu passo meus perrengues, eu tenho dificuldade. Mês passado ali, eu tive vários perrengues para pagar aluguel, pagar várias contas, mas eu tô na luta, eu sei que é só uma fase, vai passar, e eu tô correndo atrás. Então, a minha rotina, ela é uma rotina bem extenuante, né? Eu acordo todos os dias 4 horas da manhã para estudar. Eu trabalho numa academia, então meus horários é bem flexível. A minha chefe me ajuda bastante, então eu consigo encaixar. Eu tenho aula amanhã,
tarde e noite, mas tem alguns horários que eu não tenho aula de manhã, então eu consigo encaixar algum horário ali e eu acordo 4 horas da manhã porque eu quero estudar, eu quero ser um excelente médico, eu quero ser um médico que possa ajudar a vida das pessoas e para isso eu preciso de conhecimento. Então, né, se a vida te deu um limão, tu faz uma limonada. Então, no caso, eu não tenho horário para estudar, eu acordo 4 da manhã, que é o que eu já vinha fazendo antes. Então, o que me ajuda bastante, Marcelo, na minha rotina, é que a minha base ali, né, ela vem do autodidatismo, ela vem do cursinho online. Então, tu estudar sozinho é uma coisa é uma habilidade muito importante, porque eu aplico hoje na faculdade de medicina. Isso me ajuda bastante. Eu estou à frente, a grande maioria das pessoas que vem do presencial, que tem tudo nas mãos, e eu não tive nada nas mãos, tive que pesquisar. Eu estudei por meio de apostila de doação, mas isso me engrandeceu, me desenvolveu várias habilidades que hoje eu aplico na faculdade de medicina. Então, eu consigo ter planejamento, eu consigo estudar, eu sou autodidata e eu consigo reter muito bem a matéria, e isso encaixa muito bem na minha rotina de estudo e trabalho. As coisas que você está compartilhando com a gente vai bem de encontro o que a gente vê na mentalidade da galera. A mentalidade de que não dá, não é possível, caraca, é um sonho muito distante. A história do Léo não vai acontecer comigo porque eu sou fraca e tal. E a gente vê, né, que a mídia, ela acaba compartilhando muito de histórias do gênero. O moleque de 16, 17 anos que passou para 30 universidades de medicina, foi convidado pelo general que dá aula no ITA e ainda recebeu convite para poder ir lá nos Estados Unidos para poder esquiar na neve e ainda ganhou o concurso como o cara mais bonito do Brasil. E a gente vê que, né, que a mídia valoriza isso, divulga isso, e muitas vezes ela não dá muita voz para pessoas que passaram aí pelos perrengues da vida e que não tiveram aí tudo de mão beijada, que foi o seu caso, que foi o meu caso, e o caso de, como você até compartilhou, né, 70% que é a realidade, né? É como eu sempre digo, nem todo mundo é o Neymar. E com base nisso, eu queria saber se o Leonardo foi um aluno tipo Neymar, no sentido de aprendia as coisas com facilidade, se o Leonardo, ele era um... E claro, a gente está pensando quando você pensou em estudar e tal, né? No caso, no seu pós-ensino médio. Eu queria que você falasse, Léo, se você era o tipo de aluno que aprendia tudo com facilidade, se você era o tipo de aluno que passou na primeira tentativa, se você era o tipo de aluno que pensou em desistir. Então compartilha com a gente, porque eu queria muito que você contasse para a galera se você era o Neymar ou se você era aquele jogador que se ferrava todo para conseguir chegar junto aí dos sonhos. Então, Marcelo, eu sempre fui um péssimo aluno, sempre tive muita dificuldade em exatas. Eu lembro que eu tinha muita dificuldade em pegar o conteúdo, em aprender esse conteúdo, mas ao longo do tempo, ao longo desse processo, eu aprendi por meio de livros, por meio de mentores, que a forma que eu estudava era uma forma errada, tá? Então, eu não sou um cara talentoso, eu sou um cara que foca no trabalho duro, eu sou um cara muito dedicado, tá? Porque eu vi que a minha quantidade de neurônio é a mesma de todo mundo. Só que o que diferencia? O método, a forma, o hábito, a minha mentalidade. Então, a forma que eu estudo é o que diferencia. E como tu comentaste ali, que tem a mídia coloca muito esse cara que passa no ITA, que passa em medicina na USP com 18 anos, eu acho isso muito errado. Por quê? Porque isso não é a realidade. O cara estudava 12 horas por dia, isso aí não é a realidade. A realidade é o cara que tem que trabalhar, que estuda, que quer vencer na vida por meio dos estudos, honestamente, que vem de baixo, que vem do zero, que vem de família humilde, que vem de uma família muito pobre. Essa é a realidade. E por isso que eu resolvi criar o meu canal no YouTube, para mostrar para as pessoas que a realidade, a minha realidade, é a realidade de todo mundo e é possível tu passar. Eu era o pior aluno da turma. E hoje eu sou considerado como um dos melhores alunos da turma. Os meus colegas vêm pedir dica para mim. Pô, como que tu faz? Como é que tu faz para memorizar isso? Como é que tu estuda?
Por quê? Porque para mim sair do pior aluno da turma e chegar e conseguir passar em primeiro lugar em medicina com bolsa 100%, eu tive que me desenvolver, eu tive que aprender várias habilidades, técnicas de estudo para mim chegar no onde eu estou hoje. Então, assim, Marcelo, eu não sou o Neymar, eu sou aquele cara que se dedica, que tem muito trabalho duro, que tem muito foco, que busca estudar cases de sucesso, pegar pessoas que saíram do zero e chegaram no topo. O que elas fizeram? Como é que era a mentalidade delas? Que hora que elas acordavam? Elas acordavam 4 da manhã, então eu também vou começar a acordar 4 da manhã. Elas liam muito livro, então eu vou começar a ler livros. Só ano passado eu li 15 livros de desenvolvimento pessoal. Então eu saí do zero, pior aluno, para o topo, mas não porque eu sou um gênio, mas sim por trabalho duro, e eu quero mostrar aí para mais pessoas que eu sou a realidade, que é possível tu passar na faculdade de medicina e ser um grande médico aí e poder ajudar as pessoas. Pois é, Léo. E assim, muita gente compartilha no caso, né? É porque assim, eu vejo que existe meio que um rito. O rito social é, você vai, termina o ensino fundamental, aí você faz o ensino médio, presta vestibular e passa para medicina. O rito é esse. O rito é, saiu da escola, no ano seguinte tu tá arrumando as suas trouxinhas e vai para a faculdade, termina a faculdade linda, maravilhosamente bem, já sai da faculdade com emprego e tal. Então assim, a gente imagina que mais ou menos, seguindo esse rito social, a pessoa entra para a universidade com mais ou menos 18 anos, 17, 18 anos, 19 no máximo. Você entrou com 19 anos, quando que você entrou para a universidade? Então, Marcelo, eu acabei entrando na minha primeira graduação com 18 anos, né, na Faculdade de Educação Física, mas hoje eu entrei na Faculdade de Medicina com 23 anos. Eu passei agora, né, com o ProUni 2019-1, eu entrei na faculdade, e então, assim, eu não entrei com 18 anos em medicina, não consegui passar com 19 anos em medicina, mas eu acho que a idade é só uma crença limitante que as pessoas têm, tá? Não é a tua idade que determina o teu futuro, mas sim a tua mentalidade que vai determinar o teu futuro. Então talvez tu tá vendo esse vídeo, talvez tu tenha 20 anos, talvez tu tenha 30 anos, talvez tu tenha 17, 18 anos. Não interessa. O que interessa é as suas decisões. O que tu vai fazer amanhã para atingir o teu objetivo. Por exemplo, eu tenho colega de 18 anos, mas eu tenho colega de 34 anos. Tem uma colega minha que tem 34 anos, tem 3 filhos e faz faculdade de medicina. Entendeu? Então, assim, que nem tu perguntou ali para mim, Marcelo, né, da minha rotina. A minha rotina é difícil, mas a rotina dela também é difícil. 3 filhos, a rotina do fulano também é difícil. Cada um tem suas características. E eu volto a repetir, se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Assim, Léo, eu vejo que tem muitos alunos que utilizam aí as aulas da internet mais ou menos nessa vibe. Tem 34, 35 anos, já tá com filho e tal, e aí precisou, né, primeiro organizar a vida, né, organizar a vida como um todo, para depois voltar a estudar. E é muito interessante, Léo, você compartilhar com a gente que tem pessoas mais velhas, né, do que você, na sua sala, estudando, correndo atrás dos sonhos e mostrando, né, que idade é só uma questão de detalhe. E você que está acompanhando esse vídeo, eu sempre costumo falar para o pessoal que é mais velho que é melhor você entrar na universidade com a vida meio que organizada e mais velho e com mais experiência do que talvez você seguir esse rito, né, de já com 18 anos estar na universidade, e aí você acaba conhecendo o mundo, né, as festinhas e tal, e você acaba se perdendo nesse meio do caminho, né? Então é muito importante ter foco para que você consiga se manter firme lá dentro, porque passar, no caso, entrar para a universidade, é uma parada que a gente sabe que é complicado, mas se manter é difícil, se manter é uma tarefa muito trabalhosa. E eu lembro, na minha época de universitário, que eu passava por vários perrengues para dar conta da matéria. E aí eu volto para você, Léo, a seguinte pergunta. Ser um aluno de medicina requer que tipos de habilidades? Requer que a pessoa tenha foco, requer que a pessoa seja autodidata. O pessoal que está achando que entrar na universidade é a pior parte, está certo ou está errado? A faculdade de medicina ela é uma faculdade com algumas características, né?
ela exige muita habilidade de inteligência emocional do aluno, porque é uma avalanche de conteúdo, tá? São vários conteúdos e tu vai perceber que a fase do vestibular ela não é tão difícil assim, tá? Ela não é tão difícil porque a faculdade ela vai te exigir muito mais, tá? Ela vai te exigir um conteúdo técnico muito. Tu vai ter, eu, por exemplo, eu tenho aula com professores médicos, eles estão cagando e andando para ti, eles não estão nem aí para ti. Tu vai ter que buscar o conteúdo, tá? Essa é uma habilidade fundamental, inclusive é a habilidade do futuro, né? Tu ser autodidata, tu aprender as coisas sozinha. Por isso que todas as pessoas que vêm me perguntar lá no meu canal no YouTube, online ou presencial? Online, online. Por quê? Porque na faculdade de medicina tu vai chegar lá, tu vão te dar uma avalanche de conteúdo e vão dizer bem assim, te vira, absorve, aprende a estudar. E eu vejo isso que os meus colegas que estudaram de forma presencial, eles são os que mais sofrem hoje na faculdade de medicina. E os meus colegas que estudaram de forma online são os que mais estão indo bem, tá? Por quê? Porque eles aprenderam a estudar de forma sozinha. E isso é extremamente importante, tá? É muito importante. E além disso, né, só complementando o que tu falou ali, Marcelo, tem vários colegas meus com 18 anos, tem com 20 e poucos, tá? Eu, por exemplo, eu saí de casa com 14 anos. Então, desde os 14 anos, eu trabalho no comércio, eu conheço muitas pessoas, eu tenho um network, né? Uma rede de contatos muito grande. Eu conheço médicos, eu conheço o diretor do hospital, eu conheço várias pessoas. Por quê? Porque eu trabalhei no comércio. Então, eu tive contato com várias pessoas e aprendi muita coisa. Aprendi vendas, aprendi ter essa inteligência social, me relacionar muito bem com as pessoas. Eu tenho uma visão de mundo muito ampla. Então, isso é muito importante. Não se limite à idade. Se tu vai precisar trabalhar esse ano e vai começar a estudar só ano que vem, não tem problema. Se tu vai conseguir estudar esse ano, 100%. Se tu vai ter que estudar e trabalhar, cara, foca, se dedica, vê o que tu pode. Que nem assim, ó, Marcelo, eu sempre falo pra galera, foca sempre na solução, tá? Foca sempre na solução. Então, a habilidade mais importante para a faculdade de medicina é ser autodidata, na minha opinião. E então esse autodidatismo você foi construindo à medida que você, no caso, saiu do ensino médio e começou a pegar para estudar aí, para fazer o Enem. E pensando nisso, Léo, durante essa sua preparação para o Enem, para fazer um Enem na moral e tal, que te permitiu conseguir uma nota boa para o ProUni, que hoje você está cursando aí, fazendo a graduação em medicina, eu não posso deixar de perguntar para você o seguinte: estudar em casa é uma tarefa que requer um pouco de autodisciplina, um pouco não, na verdade, bastante de autodisciplina, foco e principalmente capacidade para lidar e gerenciar questões como, por exemplo, barulho de vizinho, cachorro, algum perrengue, sei lá, mano, tipo, às vezes algum parente que chega e tal. Você passou por alguma situação como essa que o que eu vejo, Léo, o pessoal reclamando muito é que assim, você começa a estudar em casa e você tem o pai, a mãe chamando toda hora para fazer alguma coisa, ou então o vizinho colocando som, alguma parada assim. Você já passou por isso? Ou então algum momento de querer, tipo assim, mano, hoje eu vou chutar o balde, não vou estudar, vou ficar vendo Grey's Anatomy, alguma coisa assim do gênero, cara? Como que foi essa questão de estudar em casa? Foi complicado? Quais foram as dificuldades? E quais são as dicas que você dá? Então, Marcelo, eu gosto de dizer, eu tenho um mantra, né, que eu falo para mim todos os dias, que disciplina é meu segundo nome, tá? Disciplina é o meu sobrenome. Por quê? Porque para mim sair da onde que eu saí e chegar onde eu cheguei hoje, eu precisei ter muita disciplina. Estudar online, em casa, exige muita disciplina. Sem disciplina, tu não vai conseguir tirar uma nota muito boa no Enem e conseguir entrar na faculdade de medicina. Tu vai precisar ter muita disciplina. Só que a disciplina, Marcela, ela é que nem um músculo. Para tu desenvolver a tua musculatura, tu precisa ir na academia todos os dias e forçar aquele músculo para ele ficar um músculo maior. A disciplina é a mesma coisa. Todos os dias tu vai fortalecendo o músculo da disciplina, tá? Força de vontade é imprescindível para você estudar em casa, ok? Então tu vai desenvolvendo ela ao longo do tempo. Perrengues. Passou por perrengues, Léo? Passei por vários perrengues, tá? Tanto financeiro, eu até com o vizinho não foi tanto, tá, Marcelo? O vizinho foi bem tranquilo, eu moro num prédio bem tranquilo, não tem o que reclamar.
mas foi perrengue financeiro, tá? Muitos perrengues financeiros. Eu moro sozinho, mas teve uma época que teve um amigo meu morando, eu moro numa kitnet de 30 metros quadrados. Morávamos em dois, então era bem difícil, mas, como eu falei antes, o meu foco era sempre na solução. Eu focava sempre na solução. Então, por exemplo, se tinha muito barulho, né, eu acordava às 4 da manhã. Por quê? Porque às 4 da manhã não tem ninguém acordado, não tem barulho na rua, não tem, os teus pais não vão te incomodar, não vai ter a namorada te chamando no WhatsApp, não vai ter ninguém. Então eu acordava mais cedo. Por quê? Porque era a hora que eu tinha mais produtividade. Eu acordava às 4 da manhã, não tinha ninguém acordado, não tinha ninguém me mandando mensagem, e era a hora que eu conseguia ficar ali no modo, eu gosto de chamar, né, o modo Buda, que é o momento que eu boto meu telefone no modo avião e fico full time, 100% ali focado e absorvendo e retendo o maior número de informação. Ano passado, né, vendo o vídeo do Marcelão, vendo o vídeo do Paulo Valim ali no YouTube, e hoje eu vejo vídeo de anatomia, fisiologia, né, graças a Deus aí, mudou só o conteúdo. Mas o método, a forma que eu estudo é a mesma, Marcelo. É Google, pesquisando no Google, YouTube, videoaula, é a mesma forma. Só que antes era química, né? Química orgânica, química inorgânica. Hoje é anatomia, um pouco mais difícil, né? Mas estou muito feliz. Então a dica que eu dou aí pra galera é foca na solução, sabe? Foca no que tu pode controlar. Você já pensou em desistir, cara? Porque eu, particularmente, na minha época de universitário, nossa, pensava em desistir, chutar o balde, chato pra cacete e tal. Tinha lá minhas dificuldades. E eu cheguei há um tempo, né? A galera que conhece um pouco da minha história sabe que eu tranquei a minha primeira graduação por uns 2 anos, tranquei, fiquei fora, tava de saco cheio e tal. E assim, você já passou por algum momento de pensar assim, pô, eu vou desistir, cara, essa parada aí não é pra mim. Já pensou em desistir, cara? Então, Marcelo, eu pensava em desistir todo dia. Todo dia, quando eu acordava lá de madrugada, 5 da manhã, 4 da manhã, eu pensava em desistir. Eu pensava que eu não era capaz, eu pensava que eu não era inteligente o suficiente, que eu não retia a matéria, eu tinha muita dificuldade em exatas. Eu pensava tudo isso todos os dias. Mas a motivação, o motivo para você fazer algo, ela é como se fosse um banho. Tu precisa tomar banho todo dia para tu se manter limpo. A motivação é a mesma coisa. Então, eu criei várias ferramentas de PNL, né, programação neurolinguística, para programar o meu cérebro ao sucesso, para me programar a minha mente para não desistir. Porque eu pensava em desistir todos os dias. Então, eu sabia, Marcelo, que eu ia desistir, que ia vir o pensamento de desistir. Mas eu jamais ia desistir. Eu jamais ia desistir do meu sonho de ser um médico, de poder ajudar as pessoas e poder impactar o maior número de pessoas possível por meio da medicina. Então, o que eu fiz? Eu sabia que eu ia pensar em desistir todos os dias. Aí eu programei a minha mente para não desistir. Como? Visualização, visualizando eu médico. Por exemplo, eu já passei fome, né? Já aconteceu vários episódios de eu chegar em casa e não ter o que comer, né? A minha mãe, ela escolhia ou ela apagava a luz, ou ela apagava a água, ou ela comprava comida. Então, no inverno, eu moro no Rio Grande do Sul, né? Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Então, no inverno, não tinha luz, a gente tinha que tomar banho gelado. Então, eu já passei por várias dificuldades. Isso é a minha motivação. Isso era a minha maior motivação, para que meus filhos, meus familiares, lá no futuro, não precisassem passar o que eu passo hoje. Que eu passei no passado. Hoje, graças a Deus, não passo mais isso, mas eu passei isso no passado. Então, essa era a minha maior motivação. E isso, Marcelo, quando tu identifica o que te motiva, tu faz coisas que tu não imagina. Tu estuda 10 horas, 12 horas, 14 horas ali, direto. Tu passa o final de semana, tu estuda, tu faz coisas que tu jamais imaginava. Quando tu identifica o que te motiva. E aí, já que você falou que estudava 10, 12 horas por dia, que te motiva e tal, cara, quais eram as matérias que você gostava de estudar na época de vestibular? Matérias que você tinha mais dificuldade? Como que era essa preparação aí com relação ao que você gostava, o que você não gostava, o que era fácil para você e difícil para você? Então, eu usei as 10 horas ali, 12 horas, num aspecto mais de metáfora, tá? Eu não estudava 10 horas por dia, até porque eu trabalhava 8. Né? Eu trabalhava 8 horas e estudava uma média de 5 horas por dia. 4, 5 horas por dia, 100% online. Ok? Então, eu sempre recomendo aí o equilíbrio, né? Eu acho que não precisa estudar 10 horas por dia, mas caso tu queira, né?
Tem gente que estuda 10, eu acho que eu rendo mais com 5, 6 horas por dia, eu acho que é o ideal para mim. Mas enfim, vamos lá falar em relação às dificuldades. Como eu saí do ensino médio semi-analfabeto, eu tinha muita dificuldade na questão de interpretação de texto e na parte de exatas. Tá? Eu tinha muita dificuldade para fazer cálculos, para construir um raciocínio lógico, mas, como eu falei, o meu foco era na solução. Eu não focava no problema. Eu nunca trazia o problema, sempre a solução. Então, se o problema é matemática, vou fazer mais exercício de matemática. Se o problema é a física, vou focar mais na física, vou fazer mais exercício de física. E aí também o Enem ele exige muita estratégia, né? Você tem que focar naquilo que é mais relevante, né? Mas também saber pesar ali. Porque, por exemplo, eu consegui melhorar bastante a minha nota porque eu foquei bastante no tempo de prova. Então, às vezes, não é só tu ser bom em matemática, por exemplo. Tu tem que ter um tempo de prova muito bom, né? Então, eu acho que isso é bem importante o aluno criar consciência, tá? Que não é, eu gosto de física, eu gosto de geografia. Tu tem que focar sempre no teu sonho, na tua meta de ser médico, que isso vai te motivar. Aí a geografia fica mais interessante, a física fica mais interessante, porque não é a geografia ou a física, é o teu sonho lá na frente. Então, o meu objetivo, Marcelo, não era passar na faculdade de medicina, o meu objetivo é ser médico. A faculdade de passar no vestibular é uma coisa pequenininha assim. O meu objetivo ele é muito maior. O meu objetivo é ser médico. Mas tem alguma matéria que você falou assim, quando você viu que passou, tem alguma matéria que você falou assim, ai, que bom, cara, vou me ver livre dessa desgraça. Tem alguma matéria assim, cara, que falou, ai, cara, que bom que eu não estudo mais isso? Física era uma matéria que eu não curtia muito, por quê? Porque era muita decoreba de fórmulas, né? Tu tinha que decorar fórmulas e tudo mais. Terça-feira, hoje nós estamos gravando, é sábado, terça-feira, esse vídeo vai na segunda, né? Então, semana passada, terça-feira eu tive prova de bioquímica. E tem uma fórmula para calcular o LDL. E eu pensei, né? Estudei toda a prova ali, né? Tudo mais. Eu pensei, a professora não vai pedir fórmula de LDL. Eu estou na faculdade de medicina. Médico não precisa de fórmulas. E eu chego lá, Marcelo, fiz todas as questões. Eram 15 questões. Eu fiz as 14 questões. Acertei todas. A 15ª questão era a fórmula do LDL. Para quem não sabe, LDL são lipoproteínas, né, que carregam colesterol no sangue. Então tinha a fórmula lá para calcular o LDL, Marcelo. Eu tirei 9 e 6 na prova. E vem cá, cara, nessa sua preparação para os vestibulares assim, como é que funcionava mais ou menos? Por que eu tô perguntando isso para ti? Você fez uma correção que eu achei muito importante. Eu falei assim, mano, eu vou tocar nesse ponto que é. Quando você falou assim, eu tô estudando 10, 12 horas por dia, você me corrigiu. Não, eu disse é uma questão de metáfora e tal. E eu me lembrei de um negócio que é assim. Geralmente, o pessoal vai nos grupos e pergunta, olha, como é que vocês estão estudando? Aí tem gente que fala assim, eu estudo 4 horas por dia. Aí outro fala, eu estudo 10. Outro fala que estuda 12. Aí tem outro que fala que estuda 16. Tem outro que fala assim, eu estudo 2 horinhas por dia só e tal. Aí tem gente que fala, gente, como que é a técnica de estudos que você fala e tal. E aí, você falou uma coisa que eu achei bem legal, que é assim, olha, pra mim funcionava 5, 6 horas de estudos diário. E aí eu pergunto pra você, Léo, você acha que existe uma forma universal para estudar, que ela é a melhor de todas? Ou você acha que cada pessoa tem o seu ritmo de estudos e tal? O que você acha a respeito disso? Eu acho assim, Marcelo, sempre quando eu sentava para estudar, eu tinha um tempo, uma atividade e um resultado. Essa atividade, que é talvez mapa mental, ver uma videoaula, ler um livro, essa atividade, cada um tem um jeito, tá? Tem alguns métodos de estudo que tem outros que não são tão eficientes. Então, o resultado, eu acho que esse resultado, ele é universal, tá? O resultado do estudo, que é tu ter a capacidade de construir um discurso oral daquela informação que tu reteve.
essa deve ser a principal foco do estudante que está estudando. É pegar aquele conceito de química orgânica e saber criar um discurso oral ou um esquema numa folha em cima daquele conceito que tu pegou, sem colar, sem ler no livro. Isso daí é a base. Por quê? Ler é 10%, tá? Ficar vendo videoaula é 15% que tu vai reter. Ou tu ficar lendo um resuminho colorido, fazendo um mapa mental, enfim. Isso daí não vai fazer tu aprender um conhecimento, tá? Isso daí é uma ferramenta para tu reter mais informações. O resultado final tem que ser tu ter a capacidade de construir um esquema, né? Uma folha em branco, pegar uma folha em branco e escrever função orgânica tal e tal é isso e isso. Função amina é isso, isso, isso e isso. Esse é universal, Marcelo. Isso aí é comprovado cientificamente, que é uma das melhores formas de tu aprender é fazendo isso, construindo um esquema, sem colar, sem ver nada, da tua cabeça, acessando a informação e botando na folha da tua cabeça. Porque no dia do Enem, lá no domingo do Enem, não vai ter livro, não vai ter mapa mental, não vai ter videoaula. Lá no dia do Enem, tu vai ter que puxar essa informação da tua cabeça e botar ela na folha. Então, tu treina isso em casa. E é o que eu faço até hoje na faculdade de medicina. É o melhor método, na minha opinião. Geralmente o pessoal, quando a gente começa a falar assim, deve ter uma galera que tá vendo a gente, tá assim, ele fazia resumo, eu vejo isso muito nos grupos, vocês fazem resumo, mapa mental, aí tem uma galera que fala, eu faço, eu anoto a videoaula, eu não anoto a videoaula e tal. Você no teu canal do YouTube, você compartilha esses detalhes da sua preparação? Então, Marcelo, eu acho que o mapa mental, o livro, a apostila, a videoaula, depende de cada um, né? Depende do que cada um acha melhor. Mas o resultado, no final, tem que ser sempre o mesmo, né? Então, o que acontece? Eu usava bastante videoaula, né? Usei muito videoaula. Inclusive, tu tem lá uma playlist de 800 exercícios de química. Eu fiz todos, tá? Tenho orgulho de dizer isso, eu fiz todos. Teve vários que eu pausava, voltava, fiz todos. Do Paulo Valim, eu vi todos os vídeos dele, quase todos, tá? Porque eu gostava bastante da videoaula, eu acho didático ela. Vocês têm vários macetes ali que o cara vai pegando e depois pode utilizar. Mas eu fazia um esquema daquela videoaula e depois eu tentava reproduzir aquele esquema, sem olhar, né? Só da minha cabeça, para ver o quanto que eu tinha retido. Mas o meu canal, eu trouxe algumas dessas técnicas, né? Dessas ferramentas de estudo, mas eu não trago tanto detalhe, né? Porque eu acho que o mais importante é aqui. Não é se é resumo, se é mapa mental, se é videoaula, se é apostila. O mais importante, Marcelo, o mais importante é como que tu pensa, é a tua mentalidade em relação às adversidades. Eu acho que isso é o mais importante, que é o que eu busco trazer lá no meu canal. Vem cá, tem alguma coisa que você... Porque eu acredito que você não passou na sua primeira tentativa, né? Se eu tiver errado, depois você me corrija, mas... Eu acredito que você ficou tentando mais de uma vez a sua vaga aí para medicina. E a minha pergunta é, o que você pode compartilhar com a galera que está nos vendo? Que você falou, isso daqui que eu fiz foi errado, eu corrigi e eu recomendo, olha, isso daqui eu estava fazendo de errado e estava me atrapalhando e tal, então, vocês que estão nos vendo, toma cuidado, não faz isso. E aí, o que você tem de experiência que aprendeu com os erros? Então, a primeira coisa, assim, que eu acho que foi um erro meu, né? Na verdade, eu vou responder a pergunta ali. Eu não passei de primeira, tá? Eu fiquei 2 anos e meio estudando para tentar a minha bolsa 100%. No primeiro ano, eu tinha nota para passar em várias universidades de medicina privada, mas aí o pessoal sabe, né, que são mensalidades altíssimas. Eu jamais teria condição. Não recomendo fazer FIES, enfim. Então, eu fracassei, né? Tive 2 fracassos, né? Eu tentei 2 anos e meio, que eu não consegui passar em medicina numa universidade federal ou com bolsa, tá? Então, o que eu identifiquei muito nesses 2 anos e meio aí, que foi 2 anos e meio assim, Marcelo, não foi perdido, tá? Foram 2 anos e meio que eu aprendi muito, que eu me tornei uma pessoa melhor, que eu me conheci muito, tá? Foram 2 anos e meio fantástico da minha vida. Se eu precisasse voltar e fazer tudo de novo, eu faria, tá? Com o maior prazer,
porque eu sei que tudo que eu sou hoje, a disciplina que eu tenho, a automotivação que eu tenho hoje, é em decorrência de todo esse processo, tá? Não é a chegada, mas é a viagem. A viagem é o tesão, sabe, Marcelo? É o aprendizado que você tem ao longo desse tempo, que é o mais importante. Vamos lá para os erros, tá? O principal erro que eu tive foi achar que era muito fácil. Eu pensei, eu vou passar, eu sou foda, eu vou conseguir passar na faculdade de medicina. E eu vi que era com buraca mais embaixo, que não é bem assim, que tu precisa ter muita resiliência, tu precisa ter uma bagagem de conteúdo muito boa, tá? Então, o primeiro ano foi um ano de aprendizagem, de experiência, que eu aprendi muita coisa, não sabia nada de química, eu aprendi, foi um ano assim que meu Deus, isso existe, sabe? Foi um ano que eu disse assim para física e para química, foi um ano, meu Deus, eu nem sabia da existência disso daí, né, de catalisadores, de função amina, reações orgânicas, eu não fazia a existência. Então, o primeiro ano foi um ano assim que eu fui pegando, né? E o segundo ano eu já estava eu estava num ritmo muito forte, né? Que foi ano passado, eu estava num ritmo muito bom, eu vinha numa pegada muito boa de consistência, não era estudar muito, estudar pouco, era consistência. O meu gráfico de estudo, Marcelo, era um gráfico reto. Não tinha procrastinação, não tinha preguiça. Hoje eu não vou, não tinha. Hoje eu vou assistir Netflix. Não, eu vou estudar, só vou depois que eu bater a meta. Só vou entrar no Instagram depois que eu bater a meta, tá? Então, o principal erro foi achar que era muito fácil, não ver o quão difícil era isso. E eu acho que se eu pudesse voltar lá para o Leonardo de 2016, né, que começou a estudar, se eu pudesse falar para ele faça muitos simulados. Faça muitos simulados. Por quê? Porque o teu maior inimigo do Enem é o tempo. Não é o conteúdo de química, não é o conteúdo de física, é o tempo. O tempo de prova é o mais importante. Isso que eu falaria pro Leonardo lá do passado. Quando você tava lá fazendo lá a prova lá, tipo assim, no último Enem, tu passou por algum perrengue, tipo, caralho, tá acabando o tempo, porque matemática dizem que é o diabo, né? Não dá tempo de fazer a prova direito e tal. Teve algum momento da prova, ano passado ou outros anos, você falou assim, puta que pariu, perdi mó tempão nessa questão, ou então, caraca, redação não deu tempo de passar. Teve algum lance assim, cara? Não, ano passado não teve isso, porque eu fiz 12 simulados, Marcelo. Eu tô aqui no meu apartamento, aqui, né? Eu fiz 12 simulados, cronometrando o tempo, com folha de redação, com rascunho, com tudo. Eu fiz 12 simulados. Eu fiquei sentado aqui 5 horas e meia. Tá? O pessoal que acha que o Enem é difícil, cara, eu cheguei no Enem, eu tava calejado já de ficar sentado 5 horas e meia. O meu tempo de redação, eu fiz a redação em 1 hora e meia, em 1 hora e 10 minutos o meu tempo de redação. Então, assim, ano passado não teve nenhum problema. Eu cheguei na redação muito confiante, muito preparado, sabe? Eu faço meditação, né? Inclusive tem ali no meu canal, lá tem alguns conteúdos sobre isso, eu faço meditação. Então assim, Marcelo, eu tava muito tranquilo, eu tava muito calmo, eu tava muito focado, eu sabia que era o meu ano, sabe? Tinha chegado o meu ano, era o ano da minha vitória, era o ano da minha aprovação, tá? Por quê? Porque eu fiz 12 simulados, eu repeti 12 vezes em casa a prova do Enem. Então eu cheguei lá, mas em 2017, eu tive problema com o tempo, né, da redação. Eu demorei 2 horas e 20 minutos para fazer a redação. Então, português e matemática foram notas baixas. Por quê? Porque eu não tive tempo de fazer elas. Não é que eu não sabia português, eu não sabia humanas. É por causa do tempo, tá? Então, foi o tempo meu pior inimigo no Enem 2017. Então, o que eu fiz, Marcelo? Eu foquei na solução. Qual que é a solução? Fazer muitos simulados. E foi isso que eu fiz. Eu lembro que quando eu dava aula em cursinho e tal, aí tinha um aluno que tava assim, focadaço, simulado pra caralho fazendo e tal. Aí, ele, um dia antes da prova, no caso, era na época que o Enem era sábado e domingo, né? Na sexta-feira, o pai e a mãe, malucaço, mano, fizeram lá um pagode na casa dele, né? Que aqui no Rio tem muito dessas doideiras. Faz pagode e tal. Mano, meteu-lhe uma feijoada, aí o moleque de noite tampou na feijoada, mas comeu feijoada, mano. Parecia que tava assim, comeu tanto, parecia que tava com 9 meses de gestação. Aí no sábado,
no meio da prova, mano. Que feijão dá uma caganeira danada, né? Feijão, se não tiver bem cozido, dá vontade de peidar, se caga todo. Aí no meio da prova ele, mano, deu-lhe uma dor de barriga, se cagou todo, ele também tava meio nervoso. E isso é uma coisa que eu vejo que, assim, fala-se pouco, né? Depois, quando acaba a prova, tem gente que fala assim, na sala que eu tava fazendo, né, as histórias na sala, tipo, tinha uma pessoa que tava fazendo o Enem, porra, a pessoa levou uma marmita com frango assado, cara, levou uma garrafa de 20 litros de água para poder beber, pegava pacote de Cheetos, aquele cheiro, eu gosto de Cheetos pra caramba, tem gente que não gosta, mas aquele cheiro de Cheetos e aquele barulho de... ou então, tipo, enquanto tava fazendo a prova, tinha o corretor, o fiscal trocando ideia, falando, atrapalhando, carro de supermercado na rua, é promoção de batata, olha o caminhão, entendeu? Como que você fazia com aquelas coisas mais básicas que é água, alimentação durante a prova? O que você levava para comer? Como é que você fazia a gestão desse tópico que é simples, mas que muitas pessoas negligenciam? Na semana antes agora, né, os Enem 2017 e 2018 foram em 2 domingos separados, tá? Semana antes do Enem, eu faço uma semana bem leve, eu quase nem estudo, só reviso. Eu tinha um método de estudo que era gravar áudio, né? Eu só escutava os áudios quando estava indo na academia, estava ali fazendo uma caminhada, eu escutava algum áudio. Foi uma semana bem tranquila, bem light. Eu lembro que eu assisti bastante Netflix nessa semana, tá? Eu fiquei um ano inteiro sem Netflix. E nessa semana eu assisti bastante série para dar uma relaxada, para dar uma desestressada. Eu acordava mais tarde, não acordava tão cedo, sabe? Foi uma semana bem tranquila. Em relação ao aspecto de comida ali, tá? Eu não acho válido tu levar comida, tá? Por quê? Porque quando tu come um chocolate, algum salgadinho, alguma coisa, o teu estômago, o teu sistema circulatório, através da artéria gástrica, ele manda muito sangue para o estômago fazer os processos de digestão. Então tu pensa, tu tá ali em alta atividade cerebral para raciocinar, para entender várias coisas, né? Quem fez o Enem sabe, tu sai do Enem saturado, né? Tu não consegue nem pensar direito depois do Enem. Então tu pensa, o teu sangue, em vez de estar aqui no cérebro, para fazer a sinapse, está tudo lá. Então, eu não recomendo comer chocolate, eu não recomendo, essa é uma mentira, tá? De comer chocolate ajuda para estudar, é o pior mito que inventaram, tá? Não ajuda, te dá um pico de insulina e depois baixa, isso aí é horrível, tá? Uma prova de longa duração, que nem o Enem, não recomendo, não coma chocolate, pelo amor de Deus. Eu fazia uma refeição sólida, ali pelas 10, 11 horas da manhã, tá? Uma aveia, um mingauzinho ali de aveia, uma coisa bem leve, né? Um carboidrato complexo que vai quebrar a digestão dele, vai ser mais gradual no meu estômago, não vai exigir tanto sangue para fazer o processo de digestão, uma comidinha leve ali, né? Fazer uma aveia, alguma fruta, né? Com uma gordura boa, um óleo de coco, alguma coisa mais nesse sentido. E durante a prova, eu geralmente não comia nada, tomava bastante água. Eu acho que na finaleira, ali no primeiro dia, acho que eu comi uma banana só, mas no segundo dia, que era 5 horas, eu não comi nada. No primeiro dia, que era 5h30, no primeiro domingo, que era 5h30, eu comi uma banana no final, mas tomei bastante água. O que acontece, né, Marcelo? Tu come e o teu corpo vai liberando glicose, essa glicose vai para dentro da célula, a mitocôndria gera energia, entendeu? Então, até tu comer, até tu fazer esse processo, então eu comi 2 horas antes, então já tinha energia para mim durar a prova. Mas é bioquímica, né? Pura bioquímica. Já tinha glicogênio para virar glicose e virar ATP ali dentro da célula. Já tinha. Por quê? Porque eu comi 3 horas antes. Eu não precisava, durante a prova, eu comer. Porque eu já tinha energia dentro da célula. Eu tô conversando com você e eu tô imaginando as perguntas da galera. A gente já falou de coisas que o pessoal pergunta, que é resumo, faz ou não faz? Você já falou. Questão de comida, já falou. Dificuldades e tal, tentativas, como que funciona o mental. Mas assim, no seu caso, Leonardo, uma semana antes do primeiro dia de prova, você já falou que tirou o pé do acelerador. Mas eu imagino que o pessoal em casa tá assim, olha, uma semana antes do primeiro dia de prova, ele pegava só as matérias referentes ao primeiro dia de prova ou ele estudava todas as matérias?
Então, eu fazia na semana ali, como eu estava muito bem em redação, muito bem em humanas, eu acabei não estudando muito, né? Como eu falei, eu escutava áudio, né? Era uma metodologia de estudo que eu adaptei para mim, né? Eu gravava uma explicação minha por meio de áudio e depois eu escutava esse áudio quando eu estava caminhando na rua. Então, eu escutei bastante áudio de humanas, português e redação, mas também um pouquinho de matemática e exatas ali, porque era as que eu precisava tirar notas maiores, né? Então, na semana ali, não teve muito bem essa divisão, sabe? Ah, vou só estudar a redação. Não teve muito isso, porque eu estava muito bem preparado, né, Marcelo? Eu já vim já de antes, né? Não era a semana ali, antes do Enem, que ia decidir a minha aprovação. A minha aprovação, pessoal, ela foi decidida a cada dia que eu acordava, em vez de eu ficar dormindo, porque eu poderia ficar dormindo até meio-dia. Não tinha ninguém me obrigando a acordar e estudar. Então, assim, ó, pessoal, a minha aprovação, ela foi construída cada dia. Todos os dias eu era aprovado. Todos os dias eu era aprovado. Tinha no meu planejamento, Marcelo, vale a pena eu comentar, no meu planejamento que eu fazia de noite, o que eu precisava fazer no outro dia para ser bicho medicina. Olha bem, o que eu preciso fazer amanhã para eu ser bicho medicina? Então a tua aprovação, ela é construída cada dia, tá? Cada dia ela é construída. Não é na semana do Enem, né? A semana de véspera do Enem não vai decidir nada, entendeu? O que tu vai decidir é isso. Por isso que tem aqui, né? O nome desse projeto é o quê? Semana da Salvação. Para quê? Para te trazer ferramentas para tu aplicar no teu dia a dia e lá no final, lá no dia do Enem, tu ser aprovado e não passar por nenhum perrengue. Ô, Léo, depois do primeiro dia de prova, você conferia gabarito? Não, eu acho que isso é muito péssimo, é horrível tu conferir gabarito, abala muito. O mais importante, assim, ó, pessoal, o mais importante é o teu psicológico. Se tu abalar, ele é que nem jogador de futebol, luta. Se tu abalar teu psicológico, tu pode estar muito bem, mas daí tu cai, entendeu? Então, assim, não abalem o psicológico de vocês, não vão pro cursinho na semana que antecede ali, é o primeiro domingo e o segundo domingo daquela semana, não vejam videoaula, não veja coisa sobre Enem, não vê nada sobre Enem, esquece, é só Netflix, é sem Enem na semana ali, é sem questão polêmica, é sem Enem, foca só na prova, tá? Que eu vejo a galera, tem muito vídeo sobre Enem, muita isso, tu acaba consumindo, não fui bem no primeiro, aí tu já chega no segundo já meio assim, não pode baixar, tá? Ô, Léo, a gente tá chegando aí no final do nosso bate-papo e como todo clássico final de bate-papo, a gente passa aí a bola para quem a gente está conversando, para dar aquela última palavra para a gente encerrar a conversa. E, obviamente, esse é o momento em que eu passo a palavra para você dar aquelas últimas considerações finais. Se você quiser falar um pouquinho aí, muito embora a gente já comentou lá no início do vídeo que você faz um trabalho no YouTube, a gente já fez aquele release do Leonardo, mas é muito legal a gente saber do próprio Leonardo o que a pessoa que se interessou pelas suas palavras, o que ela vai achar do Leonardo no canal do YouTube e no Instagram. E além disso, uma coisa que muitos alunos que chegaram até esse momento aí do nosso bate-papo talvez estejam pensando eu tenho interesse de me comunicar com o Leonardo, ou então fazer algum tipo de consultoria, né? Porque aqui com a gente no YouTube sempre vem algum aluno querendo ter aula particular, ou que no caso a gente não faz isso, né? Mas muitos alunos já me procuraram para fazer tipo mentoria, consultoria e tal, alguma parada assim. Então eu passo a bola para você, né? Para você se despedir da galera e falar um pouco se você faz algum tipo desse trampo, o que a pessoa pode achar no seu canal no YouTube e no Instagram também, tá? Lembrando que a gente está colocando todas as informações aí no vídeo, como as redes sociais, tudo certinho pro pessoal te achar, tá, Léo? Então passo a bola aí para tu se despedir da galera e dar esse último recado. Então, vocês podem se comunicar comigo por meio do YouTube, né? Meu canal no YouTube, Futuro Doutor Leonardo Vicari, pelo meu Instagram, né? Que é @Leo com 2 Os, Vicari, vai estar aqui embaixo, só vocês clicarem no link e acessar minhas redes sociais. Mas, Marcelo, assim, primeiro eu preciso deixar uma mensagem pro pessoal aí. Eu tive ano passado
na mesma posição que vocês estão agora. Eu vi todos os vídeos do professor Paulo Valim, vi todos os vídeos do Marcelão, as lives que ele fazia sobre química orgânica, vi todos os vídeos deles. Então, assim, pessoal, aproveitem, tá? Hoje é o primeiro dia da semana da salvação, tem outros vídeos ali fantásticos dos outros professores. Aproveitem, sabe? É um evento 100% online, 100% gratuito. Aproveitem esse tipo de coisa. Eu aproveitei muito isso, tá? Esse conteúdo, esse material que é disponibilizado nas redes sociais. Então, aproveitem isso. Mas a mensagem que eu quero deixar para vocês é o seguinte: não desistam, tá? Parece clichê falar isso. Ah, não desista. Não é. Não é clichê. Tu tem que acordar todos os dias, tu tem que pensar, tu tem que se motivar, tu tem que correr atrás do teu sonho, tá? Porque ninguém vai chegar e vai dar uma tapinha nas tuas costas e dizer, ah, tu vai conseguir. Ninguém vai falar isso, ninguém falou isso para mim. Bem pelo contrário, eu virei motivo de piada entre familiares, entre amigos, quando eu falei que eu ia ser médico, quando eu ia ser um grande médico. Eu virei motivo de piada. Talvez tu quer passar na faculdade de medicina e tu não tem apoio dos teus pais, tu não tem apoio da tua mãe, mas isso não pode definir quem você é, tá? Não são suas decisões que determinam o seu futuro, mas sim suas decisões, tá? Não são suas condições, é a tua decisão. O que tu decide fazer com aquilo que tu tem, ok? Se a vida te deu um limão, faça uma limonada, tá? Então se dedique, pessoal. Tem o meu canal, tem vários conteúdos no YouTube. Vejam os vídeos lá do meu canal, se inscreva, eu trago muito conteúdo relevante aí para vocês. E para finalizar, Marcelo, eu vou comentar aí com o pessoal um projeto, né, que eu resolvi desenvolver há cerca de 2 meses atrás, está tendo muito resultado. O pessoal ficou bem feliz aí com as ferramentas que eu trouxe nesse projeto da mentoria. O projeto, ele é por meio de online, né, um projeto online, não é presencial, é 100% online, no qual eu ajudo jovens que têm poucas condições, mas querem passar em medicina na federal ou com bolsa 100%, tá? Se tu me procurar e tu quer passar em medicina em particular, eu não vou poder te ajudar, tá? O meu objetivo é passar em medicina de graça, tá? Tu quer cursar faculdade de medicina no Brasil de graça, aí eu posso te ajudar, porque eu só posso ajudar pessoas as quais querem trilhar o mesmo caminho que eu trilhei, tá? Então, caso você quer ser médico, você quer passar na faculdade de medicina com bolsa 100% gratuito, você quer vencer na vida honestamente por meio dos estudos, me procure, pode ser no Instagram, pode ser no YouTube, me manda um e-mail, tem meu e-mail também no YouTube, tu pode me mandar um e-mail e vai ser um prazer eu poder te ajudar com ferramentas de aprendizagem, tá? De otimização da aprendizagem. Por quê? Porque a aprendizagem tem várias ciências por trás dela, tem formas mais benéficas de você aprender. E além disso, inteligência emocional. Por que, pessoal, inteligência emocional? Porque a inteligência emocional, ela não vai fazer tu passar em medicina, ela vai fazer tu ser uma pessoa bem-sucedida, tu ter melhores relações, tu ser uma pessoa mais feliz. Então, a minha mentoria, ela é estruturada em pilares técnicos da neuroaprendizagem e pilares da inteligência emocional. Como você ter mais inteligência emocional e chegar lá no domingo do Enem e não ficar ansioso, não ficar tremendo, não ficar apavorado, ficar bem tranquilo, assim como eu fiquei no Enem 2018. Então é isso aí, pessoal. É um prazer. Espero que vocês tenham retido o maior número de informação, pegado todas as informações, anota, vê o vídeo de novo, tá? Volta o vídeo se não pegou alguma informação, anota, escreve, porque o objetivo desse conteúdo é ajudar você a passar no Enem 2019. Beleza, Léo. Muito obrigado aí. Obrigado pelas palavras aí. Super agradeço aí a sua presença. E você que nos acompanhou até o final, fiquem ligados que amanhã nós teremos o segundo dia da Semana de Salvação aqui, uma organização do Ciência em Ação com os professores Paulo Valim, Samuel Cunha, Marcelão da Química, Guilherme e o professor Wesley, tá? Além disso, além do Léo, a gente tem outros convidados aí participando aí da Semana de Salvação e nós vamos ficando por aqui. Um mega abraço e até a próxima. Valeu!